Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou falar sobre mais uma ópera, Der Fliegende Hollander, o holandês voador ou o holandês errante, do compositor alemão Richard Wagner. Essa ópera foi escrita em 1841 e faz parte do chamado Canon de Bayreuth, que é um catálogo com as 10 obras da fase madura do compositor. Então essa é a primeira ópera desse catálogo. Eu já falei aqui de outras 4 óperas que são justamente as da tetralogia, né, do Anel do Nibelungo. Então hoje eu vou falar sobre o holandês voador. Quem assistiu aos filmes da série Piratas do Caribe vai se lembrar do holandês voador, que tem ali o capitão Davy Jones, né? Então aqui a história é justamente desse mesmo navio, tá? Mas antes de contar a história então narrada na ópera, eu vou falar um pouco sobre essa lenda, porque é uma lenda muito antiga, muito conhecida, tá? Uma lenda verdadeira. Então, vou falar antes sobre a história do navio fantasma, o holandês voador. Aqui nós estamos no ano de 1680, tá? A Idade Moderna, e temos então a Companhia das Índias Orientais, inglesa e holandesa. Tá? E o nosso navio então faz parte da Companhia das Índias Orientais holandesa. Esse navio está voltando lá das Índias, né, da ilha de Java, na Indonésia, que era uma colônia então pertencente à Holanda, e esse marinheiro, que é o Hendrik van der Decken, está com muita vontade de chegar logo em casa, né, de chegar ao seu destino. E ali eles costumavam parar em uma outra colônia, digamos assim, um ponto de parada, tá, desses marinheiros da companhia holandesa, que era a cidade do Cabo, na África do Sul. Então ali eles tinham que passar pelo Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas, que, como o próprio nome indica, tem ali um mar muito violento. E o capitão está retornando ali da Indonésia com o seu navio carregado de especiarias, e quando ele vai passar então pelo Cabo das Tormentas, ele enfrenta uma tempestade, tá? Um mar ali muito forte, muito violento, com condições ali, sem condições de navegação, e a sua própria tripulação recomenda que ele faça uma parada, né? que eles esperem as condições melhorarem. Mas ele está com muita vontade de chegar em casa, né? Muito ansioso por passar por aquela região logo, e ele fala então que ele vai atravessar aquela tempestade, nem que seja até o dia do juízo final. Quando ele fala isso, as forças sobrenaturais escutam e, segundo a lenda, o próprio Satanás então teria desferido ali uma maldição contra esse capitão e contra toda a sua tripulação, dizendo então que eles teriam que navegar por toda a eternidade, ou seja, até o juízo final, sem que eles pudessem nunca chegar à terra firme, e também que nada iria acontecer com o navio. Eles iam navegar e nada, eles não poderiam sofrer ali nenhuma injúria contra o navio, né? Então, uma maldição terrível. Porém, ali atendendo às súplicas dos marinheiros, Deus teria então mandado um anjo, tá, que concedeu ali uma possibilidade de redenção, onde a cada 7 anos ele teria a possibilidade de aportar em terra firme, e se ele conseguisse então o amor de uma mulher, a fidelidade dessa esposa, ele conseguiria então a sua salvação. Então é isso que se trata a história contada na ópera, tá? Ela vai falar justamente sobre o tema da redenção, da salvação através do amor. Então, partindo para a história contada na ópera, aqui não vai falar exatamente em que ano se passa, tá? Em que década, mas vai deixar uma dica ali de que já se passaram mais de 100 anos desde que esse fato teria acontecido. Então, eu imagino ali pelas condições, tá, que se trata de
quase 1800, tá? 1780 por aí a 1800. Eu imagino que seja mais ou menos por aí. E aqui nós temos então um outro capitão, um outro navio, o capitão Daland, que é um norueguês, que também está voltando para sua casa, está quase chegando em casa, já na Baía de Sandwich, ou Sandwijk, não sei como pronuncia direito, mas ele está quase chegando em casa e sofre também um vento que o tira da sua rota, tá? Ele se afasta ali e também enfrenta um mar muito violento ali, e ele resolve então parar, esperar um pouco, né, as condições melhorarem para depois seguir caminho. E ele, inclusive, fala que todos estão ali muito cansados já, né, de muito tempo de vigilância, de vigia ali com a tempestade, então ele recomenda que todos vão descansar, vão dormir, e ele deixa o navio nas mãos ali, sob responsabilidade do timoneiro. E assim acontece. O timoneiro fica tomando conta, mas ali ele também toma umas, né? E acaba adormecendo também. Então o barco fica ali com todos repousando ali, dormindo, quando encosta, chega muito perto um outro barco, que é justamente o holandês voador, tá? Ele fica ali muito perto e até que o capitão Daland acorda também, né, e vê aquela embarcação ali do lado, aquela coisa assim, com as velas vermelhas, né, que era uma característica desse navio fantasma. E ele vê aquela embarcação, vê aquela figura pálida lá em cima, que é o capitão Hendrik van der Decken, e chama, né, fala com ele, pergunta de que ele quer ali, o que se trata, né, e eles começam a conversar, e o capitão Daland então o convida para subir a bordo do seu navio. Ele coloca ali uma espécie de uma ponte, né, e o Van der Decken então passa para o navio do Daland. Ali eles conversam e o Van der Decken mais ou menos explica a situação para ele, fala, olha, eu estou procurando um lugar para aportar. Ele fala que ele é um exilado, tá, da terra dele, que ele não tem um lar para onde voltar, e ele fala que seu navio está carregado de tesouros, né, porque realmente ele passou ali 100 anos navegando, ele encontrou ali todo tipo de tesouro perdido, né, então o seu navio está carregado de tesouros. E ele conta a história triste dele, que ele não tem uma esposa, não tem um lar para onde voltar, e que ele está inclusive à procura de uma esposa, né? E ele pede então ali em troca de algumas joias, né? De uma parte desse tesouro, ele pede para o Daland que se ele pode oferecer ali hospitalidade na propriedade dele ali, né? No porto dele. E o capitão Daland, ele é muito ambicioso ali, ele já fica logo interessado, né, com essa história, e fala, olha, eu tenho uma filha muito bela, jovem, né, e vocês podem se conhecer, né, se for do interesse dos dois e tudo, se vier a dar certo. Então ele acaba aceitando oferecer essa hospitalidade para o Van der Decken. Esse então é o primeiro ato da ópera. No segundo ato já parte então lá para a propriedade, para a casa do capitão Daland, né, na Noruega, onde a sua filha chamada Senta vive ali com uma governanta, que é a Mary, e as outras mulheres, né, da propriedade, que estão esperando os seus maridos, né, os homens ali que estão no navio também, os marinheiros. Então ali, né, elas estão nos afazeres, né, das mulheres, que é ali na roca, né, fiando. E a Senta, ela é muito impressionada com o retrato que tem ali na sua casa, da época da sua avó, e ela sabe da história dessa figura do retrato, né, que é justamente a do capitão Hendrik van der Decken, tá? Ela sabe que ele sabe de toda a lenda, né? Na verdade, é contada pela avó. Então ela é muito assim, ela tem muita empatia por aquela história, ela tem muita compaixão pelo sofrimento daquele homem, né? E ela é meio assim encantada, tá? Por aquela figura. E ela conta ali para as mulheres, e as outras mulheres falam, né? Poxa vida, você fica o tempo todo com esse retrato, larga esse retrato, né? Ela não.
muito sofrimento, e ela canta ali então e conta a história dele para as outras mulheres. Só que ela tem um namoradinho, tá? Uma espécie de um namorico dela ali, que é o caçador Eric. E o Eric, ele é muito apaixonado por ela, ele acha que eles vão se casar, né? Ele tá esperando só o pai dela voltar do mar para pedir a mão dela em casamento, ele acha que ele é correspondido. Mas ela, na verdade, não está muito interessada nele, né? Para ela, numa coisa sem importância. E ele se incomoda meio com essa situação, né? Dela tá sempre com aquele retrato ali, com essa história, né? Aquilo incomoda muito ele. Eles têm ali uma espécie de uma discussão, tá? Quando vem então a notícia de que o navio do pai dela é avistado no mar, que eles estão chegando, né? E elas ali vão preparar um banquete, né? Vão para a cozinha preparar os alimentos e tudo. Uma festa, né? Para receber o pessoal ali. E chega então, de repente, ela tá olhando para o retrato e ela vê a própria figura do Vanderdecken na sua frente, né? Ela fica ali muito impactada, fica muito surpresa, né? Que uma coisa ela era imaginar aquela figura mítica, né? E outra coisa é estar ali em carne e osso na sua frente, né? Então ela fica ali em choque. Ele também fica muito impressionado quando a vê, porque ele tinha na sua mente ali a imagem daquela mulher, de repente também está na sua frente. Então os dois ali ficam impactados, mas tem ali um amor à primeira vista, tá? Ela logo decide que ela vai ficar, né? Vai se casar com ele. Porque o pai vem com essa história, né? O pai explica ali mais ou menos a situação e fala, olha, se for do seu agrado, se for do seu interesse, né? Sem forçar também nada ali com ela, né? Mas ele fala, se for do seu interesse, ele gostaria de pedir a sua mão, né, em casamento, se for do interesse dos dois, né? Mas imediatamente os dois ali se apaixonam, né? E resolvem então que irão se casar no dia seguinte. Ela sabe das circunstâncias, né? Não sei se o pai dela entendeu muito bem, se caiu a ficha ali para ele do que seria essa relação, mas ela está bem ciente, bem consciente do seu destino, né? Uma vez casada com ele, e essa questão também de ser para toda a vida, então, né? Ali ela está bem ciente, tá, de todas as condições. Já no terceiro ato, então, os marinheiros estão ali festejando, tá, o retorno para casa ali com as mulheres, e ali no porto, né, ao lado dos dois navios, e eles percebem que ninguém do outro navio aparece, né, não aparece nenhum marinheiro, eles chamam ali, convidam o pessoal do outro navio para ir festejar com eles, né, para cantar, dançar, beber. E nada, não aparece nenhum movimento e tudo. Não sei se foi uma boa ideia não, né, chamar, porque na verdade uma ou outra ali fala, olha, eu acho que eles são fantasmas, né, alguma coisa assim, já tá meio desconfiado, mas enfim, chamam ali, nada, vão embora e de repente então vêm os marinheiros do navio holandês voador, ali os zumbis, né, os fantasmas, e ali eles tocam o terror, né? Não sei realmente se foi uma boa ideia acordar esses fantasmas, né? Enfim, e depois disso, então, o Eric, o caçador, né, vai tirar satisfação com a Senta, né? Ele fala, não, você tinha prometido que seria minha esposa, que, né, amor eterno e tudo mais. Ela fala, não, jamais, eu nunca falei isso, né? Não foi bem assim, não era nada disso, coisas da cabeça dele. Ele tinha uma expectativa, né? E ela fala que não, que ela já está decidida, né? Que ela tomou a decisão dela e tudo. E nisso, o capitão Hendrik Vanderdecken está escutando essa conversa. E ele acaba se decepcionando com ela, porque ele entende que ela já tinha prometido amor eterno, né, a sua mão, a sua fidelidade para um outro homem, que ela não cumpriu, então que ela também não seria fiel a ele, né? Ele se decepciona muito com ela e fala, olha, quer saber, eu vou embora, eu não quero mais saber de mulher nenhuma, já que é meu destino, então, navegar por toda a eternidade, então que seja, eu não quero mais saber de nenhuma mulher, ainda bem que a gente não chegou a se casar,
porque o destino assim das mulheres, né, que acabaram se casando e traindo essa fidelidade, né, tiveram um destino muito assim pesado, né, um destino muito triste. Então eu não desejo isso para essa moça, é melhor que a coisa não foi para frente, né, não se consumou, e eu vou embora. E ela, quando vê essa atitude dele, também fica desesperada, né? Ela fala, não é nada disso, e eu realmente jurei meu amor por você, eu sou uma enviada pelo anjo do Senhor, que é para proporcionar essa salvação, né? Então ela fica ali desesperada, vê que ele já tá no navio, ele fala, pessoal, vamos embora, chama todo mundo ali do navio dele para levantar velas, né? Quando ele já está no navio, no mar, então ela se atira de um precipício, tá? No mar também, e fala, não é até a morte, né? Eu jurei a minha fidelidade até a morte, é assim que vai ser. Então ali ele se encontra com ela, né, do outro lado ali, porque ele também já está morto, né? Então os dois juntos ali acabam subindo aos céus e ele encontra finalmente a sua salvação. Bom, então essa é a história contada na ópera, tá, de Wagner. E as circunstâncias em que ele escreveu essa história, porque tanto a composição da música como o libreto, né, que é ali a parte da história mesmo, são de composição dele. E ele escreveu no momento em que ele estava passando por uma tribulação muito grande na sua vida, tá? Ali bom, como eu disse, essa é a primeira das óperas da fase madura de Wagner, tá? Então foi meio que um divisor de águas na sua vida. Ele morava então na Alemanha, tá? Já era considerado ali um compositor de renome e havia se casado com uma atriz que era a Mina, tá? Ela deixou o seu trabalho, né? Deixou sua profissão para se tornar esposa dele. Só que eles tinham um padrão de vida muito alto, né? Muito assim elevado. E ele acabou então contraindo muitas dívidas, se enrolou todo. Ele chegou a ter que pedir empréstimos até ali para os músicos, né, tá, da sua orquestra, por pessoas que tinham muito menos ali do que ele. Então ele estava todo endividado e para meio que fugir ali dos seus credores, ele decidiu ir para Londres. Só que o passaporte dele também havia sido confiscado justamente por causa dessas dívidas, e ele consegue então um navio, que um capitão ali que aceitou levar os dois para Riga, tá? Na Letônia, se eu não me engano, sem passaporte. E então justamente nessa viagem de navio, que durou 8 dias, que eles passam por essas tormentas no navio, tá? Ela estava até grávida, né? A Mina estava esperando um bebê, que ela acaba até perdendo nessa viagem. E então foi uma viagem ali muito assim cheia de tormentos também, tá? E ali é que veio então a inspiração. Quando eles chegam a Londres, né? Depois de passar por maus pedaços ali, ele chega a Londres e resolve então escrever essa história, que já era uma história, a lenda já era conhecida, né? E também havia um livro de um poeta alemão, que era o Heinrich Heine, que havia escrito um livro que contava mais ou menos essa história, e ele então se inspirou nesse caso para escrever a ópera, né? E ali então ele consegue aos poucos se reconstruir sua vida, né? Ele consegue vender essa ópera e ali ele começa então uma nova fase da sua vida. E como eu disse, essa foi uma lenda real, né? E existiram também vários casos de avistamento desse navio fantasma, tá? Um deles foi inclusive com o futuro rei George V, tá? Ele ainda era um rapaz, ele estava com o seu irmão e com o tutor deles ali num navio, acho que na costa da Austrália, em 1881, quando então aquela pessoa que fica lá no mastro, né, observando, ele avistou o navio, chamou todo mundo, todos foram ali para a parte externa do navio, né, e viram então o navio fantasma. Ele escreveu esse avistamento no seu diário de bordo.
E sempre que havia algum tipo de avistamento desse navio, alguma coisa ruim aconteceria logo em seguida, tá? Então, essa primeira pessoa que viu foi que ela chegou a cair, tá, lá do mastro e veio a falecer. Então, isso também ficou muito marcado na lembrança ali, né, do futuro rei George V da Inglaterra. Um outro caso também foi no canal de Suez. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares alemães avisaram inclusive ao Hitler, e o Hitler acabou sabendo de toda a circunstância ali dessa lenda, né? Muito supersticioso também, ele acabou inclusive mudando seus planos ali que ele tinha por conta dessa informação, desse avistamento. E um terceiro caso também foi numa praia na África do Sul, onde todos os banhistas ali, mais de 100 pessoas, relataram ter visto então o holandês voador passando ali em alta velocidade. Ali eles atribuem essa visão a um fator ali, tipo uma miragem, tá? Uma condição natural, uma condição até chamada fada morgana, uma coisa assim, que é justamente quando dá a impressão de que está tendo um navio, mas é na verdade uma miragem, como acontece ali nos desertos, né, também, essa mesma condição. Então, mas são fatos assim muito interessantes, né? E finalmente ali, para quem assistiu Piratas do Caribe, né, tem a versão caribenha dessa lenda, que é justamente com o David Jones, né? Mas é a mesma história, é o mesmo navio, só muda o nome ali do personagem, tá? Mas eu achei uma história assim muito interessante, né? Essa ópera, ela fala como em vários outros trabalhos de Wagner, né, sempre traz esse tema da maldição, da redenção, né, do anseio por salvação, principalmente através do amor, né? E aqui uma coisa que ele coloca em questão é a fidelidade, né? Principalmente a fidelidade feminina, que até mesmo Satanás, né, duvidou de que fosse possível quando ele tem essa proposta, né, da condição, se você encontrar então uma mulher que possa vir a ser fiel, né, que o amor verdadeiro, ele coloca em xeque, tá, essa possibilidade. Então ele duvida ali da fidelidade feminina, mas então a obra toda é sobre essa questão, né, da fidelidade feminina. E ali então existem algumas variações também nas versões, né? Essa foi a versão do Wagner, mas em algumas versões não teria sido um anjo, e sim a própria Nossa Senhora, né? Que teria ali entrado tentando intervir, né, a favor ali dos marinheiros. E também não teria sido Satanás, e sim o próprio Deus, né, que teria desferido essa maldição sobre o navio pelo fato dele ter cometido essa blasfêmia, né, essa injúria. Então são ali essas diversas versões, mas aqui então essa versão de Wagner é apresentada aqui nessa ópera, O Holandês Voador. Eu espero que vocês tenham gostado, eu achei essa história muito legal, muito interessante, espero que vocês tenham gostado. No próximo mês eu volto com uma outra ópera, provavelmente de Wagner de novo, que eu estou bem viciada, devo confessar. Mas se vocês tiverem também alguma sugestão de alguma ópera, né, que eu possa trazer aqui, é só deixar nos comentários, tá? Por enquanto é isso, então espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e até o próximo vídeo.